Se a mocidade do Brasil começar a cantar essa música, eu mando para lá. Eu não concordo, eu tô pondo aí que é pra criticar, que eu tô batendo nessa música, eu não tenho nada com essa música. Isso é lixo. Uma música gospel, uma fala forte, uma palavra que fez a internet explodir. Lixo. Foi assim que uma crítica atribuída ao bispo Samuel Ferreira sobre a música Reacende a Chama, da cantora Suede Silva, começou a chamar a atenção nas redes sociais. E depois disso, o meio gospel começou a discutir. Quais hinos da cantora ela fala sobre o céu? De um lado, pessoas defendendo a posição do bispo. Do outro, pessoas defendendo a cantora. Agora, o que eu não concordo, pastor, chama a música de lixo, queimando a cantora que é uma mulher de Deus. E no meio de tudo isso, uma pergunta começou a aparecer. Até onde um líder pode ir ao criticar uma música? E por que essa música incomodou tanto ele? Quando você entende o que uma música fala, percebe que a história é muito maior do que uma simples música. Ela toca em um assunto que já causa discussão a muitos dentro da igreja. Dinheiro, fé, pregação e a forma como algumas igrejas estão sendo vistas pela nova geração. Mas antes de eu continuar, se inscreva aí no canal aí, porque a gente vai entender a história sem precisar gritar de um lado para o outro. Primeiro, vamos entender quem é Samuel Ferreira. Samuel Ferreira é uma das figuras mais conhecidas dentro das Assembleias de Deus no Brasil. Ele ocupa uma posição de liderança na ADEBRAS. Ou seja, não estamos falando de um pastor desconhecido. Estamos falando de alguém que possui uma influência dentro do meio evangélico. E foi justamente por isso que a fala ganhou tanta força. A discussão começou depois de uma declaração feita em um programa ligado ao meio da igreja. Na ocasião, Samuel Ferreira criticou a música Reacende a Chama, cantada por Suede. Não tem nada com essa música. Isso é lixo. E o motivo da crítica estava justamente na mensagem da música. A canção fala sobre igrejas que, na visão apresentada pela música, teriam deixado de falar sobre o assunto como o céu e a volta de Cristo, e passado a dar mais atenção aos bens materiais. Isso é um assunto, na verdade, muito sensível, porque mexe com uma pergunta extremamente difícil. O que deveria estar no centro da pregação de uma igreja? E foi aí que a crítica ficou ainda mais forte. Segundo relatos que circularam sobre o episódio, o bispo disse que se a juventude da sua igreja começasse a cantar aquela melodia, ele mandaria parar. Se a mocidade do Brasil começar a cantar essa música, eu mando parar. Então veio a palavra que chamou a atenção de todo mundo. Ele classificou a música como lixo. Isso é lixo! Por que não demorou muito para as pessoas entrarem na discussão? E algumas delas não concordaram com o bispo. Um dos nomes que apareceu foi do teólogo Tiago Rosas. Ele saiu em defesa da Suede Silva e questionou a forma como a música foi tratada. A ideia defendida por ele era simples. Uma música pode ser criticada. Uma mensagem pode ser questionada. Mas será que chamar o trabalho de alguém de lixo é a melhor forma de você fazer isso? E foi aí que a discussão ficou maior ainda. Porque agora já não era apenas essa música é boa ou é ruim. A pergunta passou a ser como devemos conversar quando discordamos dentro da igreja. E a história ganhou ainda mais repercussão quando um garoto conhecido como Davizinho também apareceu comentando sobre esse assunto. Já não se fala mais em oração. Ele chamou a atenção para outros pontos presentes na discussão. A relação entre dinheiro, dízimos e ofertas dentro da igreja. Isso fez muita gente voltar para a mensagem original da música. Ela fala de uma sensação que algumas pessoas já possuem. A sensação de que a fé pode estar sendo apresentada mais como uma forma de conseguir alguma coisa do que a relação com Deus. E quando alguém toca nesse assunto, é claro que vai gerar uma enorme discussão. Agora, será que essa história é realmente sobre uma música? Bom, talvez não, porque existe uma discussão muito maior acontecendo. De um lado,
Existem líderes que defendem uma pregação focada na Bíblia, na doutrina, no pecado, na salvação, no céu e principalmente na volta de Cristo. Existe uma geração mais nova de artistas, ou seja, uma geração que não tem medo de falar sobre assuntos que incomodam. Dinheiro, pressão dentro das igrejas, comercialização da fé e até problemas que acontecem dentro dos próprios templos. E talvez seja justamente por isso que essa música tenha chamado tanta atenção assim, porque ela não fala apenas de cantar, ela fala de uma sensação, a sensação de que algumas coisas poderiam mudar. E quando alguém diz isso em público, algumas pessoas se identificam, outras sentem atacada e outras simplesmente discordam. Somente isso. E é assim que uma discussão nasce. Agora, pensa comigo uma coisa. Imagine que você é um pastor de igreja. Você ouve uma música, não gosta da mensagem, você acredita que ela está ensinando algo errado, você tem todo o direito de discordar, certo? Pode explicar o que você quiser. Pode mostrar aonde acredita que está o problema. Mas existe uma diferença entre discordar de uma ideia e atacar quem criou aquela ideia. E é justamente aí que essa polêmica ficou interessante. Porque talvez as duas perguntas possam existir ao mesmo tempo. A primeira, a crítica do bispo pode ser discordada? Bom, claro. A segunda pergunta, a forma usada para fazer a crítica também pode ser discordada? Também. E talvez seja isso que muita gente esteja esquecendo. Você pode discordar até de uma música. Claro, sem precisar transformar a discussão em uma guerra. E existe um outro detalhe também. Quando uma pessoa muito conhecida fala de alguma coisa, a frase não fica apenas dentro daquela sala. Ela vai para a internet e ela se espalha. Existe cortes, vira um vídeo viral, vira vídeos curtos e cada pessoa interpreta de uma maneira. Uma pessoa ouve, ela está defendendo a sua doutrina. Outra pessoa ouve, ela está atacando uma cantora. E outra pessoa pensa: finalmente alguém falou isso. Isso existe várias respostas. A internet, ela é um ciclo que roda cada vez mais. Só que no meio disso tudo, às vezes esquecemos da pergunta mais importante. O que realmente estava sendo discutido? Uma música ou o futuro da própria igreja? Porque talvez a Reacende a Chama tenha apenas colocado para fora uma discussão que já estava acontecendo há muito tempo. E a Suete Silva, como ela ficou? A cantora também passou a ser colocada no centro da discussão. A música continuou circulando e muita gente passou a procurar a letra, o vídeo, a mensagem por trás dela, todo o contexto. Mas uma coisa precisa ficar aqui de alerta e clara. Uma polêmica não significa automaticamente que um lado está certo e outro está errado. Bom, e no fim das contas, talvez a palavra lixo tenha sido apenas a faísca. Porque a verdadeira discussão é muito maior do que isso. Que tipo de mensagem a igreja deveria colocar no centro? Como falar sobre dinheiro? Como falar sobre prosperidade? Como falar sobre o céu? E até onde uma música pode criticar a sua igreja? Essas perguntas não começaram desde agora. E provavelmente também não vão terminar agora. Uma coisa é certa. Quando uma música consegue fazer pastores, cantores, teólogos, jovens e até crianças discutirem sobre o mesmo assunto, ela deixou de ser apenas uma música. Ela virou parte de uma conversa muito maior. E é agora que eu quero saber de você. O que você acha dessa história? O líder religioso pode chamar uma música de lixo quando alguém acredita que a mensagem dela esteja errada? Ou existe uma forma melhor de fazer esse tipo de crítica? Comenta aqui embaixo que eu quero ouvir a sua opinião. Mas claro, comenta com todo respeito, porque discordar não significa que você precisa odiar essa pessoa. Se gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal. E até uma próxima. Falou e fui.